E agora eu quero chamar para conversa o nosso convidado especial de hoje. O nome dele é Luca Pumes, ele é cria da casa, né, estudante de jornalismo da Uniriter. Hoje ele representa a cara da torcida do Internacional no GE. Globo. Bom dia, Lucas. Bom dia, vocês estão me ouvindo, pessoal? Estamos te ouvindo perfeitamente, sim. A gente te convidou, né, para a gente repercutir a derrota do Inter ontem, né, no Maracanã para o Fluminense, 1-0, aquele gol bem no comecinho do jogo. A gente estava comentando aqui agora tanto sobre esse gol no começo, né, o lance discutível ali do pênalti do Bruno Mendes, se estava ou não em cima da linha, e depois a pressão do Inter, né, ao longo de praticamente toda a partida. Então, para a gente começar, Luca, eu quero te perguntar o seguinte: como que tu viu o Internacional após o gol? Porque uma das questões que era muito abordada tanto na imprensa, mas também questionada pela torcida, era sobre a vontade dos jogadores dentro de campo, né? O Internacional jogando no Beira-Rio era um time com uma postura completamente diferente, mas quando jogava fora de casa era um bom visitante, né? Não levava muito perigo para os adversários. Então quero saber como que tu viu o Inter como um todo ontem jogando contra o Fluminense no Maracanã. Primeiramente, uma satisfação estar aqui com vocês, né? Pô, você cria da casa e ser convidado para um programa da Uniriter é uma satisfação pessoal muito grande. Em segundo, gente, o Inter é um time que normalmente toma um gol e recua, né? Adota uma postura reativa desde o começo dos jogos assim, para completar, ele já é reativo no início da partida e se torna mais reativo se abre o placar, jogando com as duas linhas bem baixas lá, né? O que me enlouquece, porque eu sou um jornalista identificado colorado, eu acho que dá para perceber, e isso me enlouquece, velho. Tipo, eu não consigo entender porque o Aguirre faz isso. Eu discordo um pouco da visão de que o jogo foi decidido nos primeiros 50 segundos, embora o gol tenha acontecido, né, antes do primeiro minuto de jogo, porque eu acredito que tenha se resolvido muito mais na cabeça do Diego Aguirre do que qualquer outra coisa. O Aguirre escalou o Saravia de ponta, decidiu jogar com um falso 9, tendo o Cadorini possível, né, para a partida. Embora a gente tenha perdido o Yuri, que é o nosso jogador mais importante, vamos dizer assim, junto com o Edenilson agora, porque mais importante não, vamos tratar como mais decisivo. A gente tem um menino bom que mostrou ontem que tem um poder de reação muito rápido, perdeu a chance do Inter na partida, perdeu, mas na minha concepção, quando tu tem um jogador de uma posição e prefere jogar sem aquela posição, principalmente quando ela é centroavante, que é o mais importante, como diz o Samuel Rosa do Skank, tu tá queimando o jogador. Então, fico meio triste de ver o Inter se apequenando muitas vezes perante alguns times. O Inter adota postura reativa até contra o Cuiabá, na mão de Diego Aguirre. Isso me frustra. Em contrapartida, ontem a gente teve posse de bola, a gente teve mais presença no campo ofensivo, mas não teve triangulação, não teve criatividade no campo de ataque para que se pudesse consumar em gol. O Inter começou colocando muita bola na área, não tendo um centroavante. Tu não joga bola na área, tu não adota essa postura, se tu não tem um finalizador de cabeça disponível. Quem estava na área tinha 1,78 m. Não dá para ganhar um jogo assim. Sim, Luca, e é muito importante você ter falado principalmente sobre o jogo ter sido decidido na cabeça do Aguirre, porque todas as decisões dele na escalação do Inter no começo do jogo foram questionáveis, assim, em parte de marcação, talvez para conter ali os pontos do Fluminense, que são dois jogadores habilidosos e perigosos, tenha funcionado em relação à marcação, mas ofensivamente o Internacional tem muita dificuldade para propor um jogo, né? Como tem essa postura reativa, ele acabou ontem prejudicando principalmente o jogo do Tyson, né? Que foi, na verdade, teve uma participação bem sumida na partida, né? Porque naquela postura reativa do Inter partir em velocidade, com toque rápido, para poder finalizar, o Tyson tem se destacado bastante, né? Porque ele parte com a bola em velocidade, consegue ali dar passes importantes ou até mesmo fazer gols, igual ele fez com o Flamengo. Não sei se o Arthur tem alguma pergunta para ti, mas uma coisa importante que tu falou também foi na questão dos jogadores ali, né? De ter, por exemplo, o Matheus Cadorini para começar como centroavante, já que o Inter começou colocando muitas bolas na área e depois, quando ele entrou, já não lançava tanto assim. Inclusive, uma finalização perigosa que o Cadorini teve, assim, na sua participação no jogo, não foi de um cruzamento, foi de um chute
do Tyson, que ficou ali meio mascado, a bola sobrou para ele e ele quase fez o gol. E a gente teve nessa semana o áudio do Paulo Paixão, né, citando alguns jogadores do Inter, falando que o Aguirre, quando olha para o banco, vê só garotos, e falando também da postura de alguns jogadores, falando que talvez 2 ou 3 ali que se salvam, né? O que que tu acha, assim, desse áudio do Paixão? E a direção do Inter, né, tomou uma postura dizendo que é a opinião pessoal dele e que a parte técnica do clube não compactua com aquilo, mas a gente sabe, assim, acompanhando o Internacional mais de perto, que o bastidor do Inter há algum bom tempo, né, já é meio conturbado. Acho que o Inter, no ano passado, por exemplo, na temporada 2020, teve a história de pegar ali o Eduardo Cudê e o Abel Braga, que fizeram esse elenco do Inter jogar e render bastante ao longo dos campeonatos, né? Só, perdão, só para complementar aqui a pergunta sobre o Paulo Paixão, né? Ontem mesmo, inclusive, na torcida do Inter, né? Teve gente com cartaz, né? Escrito lá, o Paixão tá certo. E parece ser uma questão, assim, de unanimidade de as pessoas concordarem um pouco com o que o Paixão disse, né? Óbvio que ele não tinha mais clima ali para ficar dentro do clube depois que o áudio vazou. Mas como é que tu acha que o clube pode seguir partindo dessa repercussão e levando em consideração de que a torcida concordou que pode ser um pouco da opinião de pessoas que trabalham dentro do clube ali, tu acha que pode ter alguma mudança aí para vir, talvez para a próxima temporada? O Inter tá mal de grana, né? Como a gente gosta de dizer, nós jovens, dando aquela velha desculpa para não sair com os amigos. Bah, pai, tô mal de grana. O Inter tá mal de grana, a gente não consegue, a gente não tem poder de investimento, eu acho que esse é o termo correto. E se a gente vê o que a gente está vendo hoje, a gente deve culpar duas gestões atrás, a gestão do rebaixamento, né? A gestão da Série B, a gestão que nos roubou. E como é bom poder não ter que tomar cuidado com o termo, poder dizer a gestão que nos roubou, porque ficou provado por A mais B que a gestão do Vitório Pífero foi uma gestão criminosa. O Inter acaba saindo de uma gestão criminosa e entrando numa gestão perdedora, né? Porque o Marcelo Medeiros conseguiu não ganhar nem mesmo um gauchão. Conseguiu reestruturar de alguma maneira o clube financeiramente, sim. Conseguiu colocar exatamente no patamar que estava antes? Não. Até porque deve ser impossível, né? O que o Pífero fez foi absurdo. Enfim, os contratos, tudo que o Inter envolve, não só o dinheiro que foi retirado do caixa, mas todo o dinheiro que saiu legitimamente do clube para jogadores que eram contratados por empresários, em parceria com empresários que eram bruxos dessa corja criminosa que gerenciou o Internacional por um tempo, afetou muito o Inter. O Inter tem jogadores que, sei lá, terminaram um contrato da época do rebaixamento no começo desse ano, entendeu? Opa, quase caí aqui. É meio bizarro isso, sabe? Tipo, o Inter tem que estar pagando dinheiro pro Valdívia ainda. Isso não pode acontecer. O time perde muito poder de investimento. Eu peço desculpa pelos cães dos vizinhos aqui. Eu moro num prédio antigo e eles começam a latir essa hora. Então acho que tá vazando aí. Não sei se tá vazando. Mas enfim, meus velhos. O áudio do Paixão só evidencia todo esse clima conturbado que a gestão do Alessandro Barcelos pegou desde o começo. Porque juntamente com uma gestão criminosa e uma gestão perdedora, chega ele que tem a missão de reestruturar o clube tanto financeiramente, né, colocar no mesmo patamar financeiro de antes, com o mesmo poder financeiro de antes de Vitório Pífero, e voltar a vencer. Já perdeu o primeiro gauchão, já perdeu a primeira oportunidade, embora ainda fosse muito embrionário o trabalho dele, fosse uma coisa muito, muito de começo ainda. E o áudio do Paixão só evidencia tudo o que está acontecendo no ambiente do Inter. O vestiário do Inter, até pouco tempo atrás, era um vestiário difícil. O Miguel Ángel Ramírez pegou um vestiário extremamente complicado, um vestiário que não comprou as ideias de jogo dele. Não sei se fez certo, se fez errado, não sei como é que teria sido se fosse diferente, mas, de qualquer maneira, eu vejo que o Aguirre chegou com essa missão de retomar o futebol do Inter. Até certo ponto ele conseguiu retomar o futebol do Inter e chegando agora no começo da pergunta, que ainda era sobre o jogo de ontem, ontem a gente percebe que o portal que foi iniciado lá em Flamengo e Fluminense
tipo, lá no primeiro turno, em jogos contra Flamengo e contra Fluminense, que o Inter faz 4 gols em cada um, toma 2 do Fluminense, faz 4-0 no Flamengo, ali quando ele começa a entender que 2 volantes é a resposta para o trabalho do Inter, a gente vê que esse portal de lá para cá não gerou evolução. Ontem fechou o portal e não tem evolução no trabalho do Inter. O que melhorou do primeiro turno quando o Inter começou a vencer para agora? Não melhorou nada. O trabalho do Inter é exatamente o mesmo, só que os times já aprenderam a jogar contra o Inter. Todo mundo já sabe que o Inter vai deixar o Rodrigo Lindoso e o Rodrigo Dourado protegendo a zaga e vai ficar especulando. Ontem só não foi assim porque o Inter tomou um gol logo no começo do jogo. E aí o Inter teve que sair para jogar. E aí o Inter teve 90 minutos para fazer um gol e não conseguiu. Por quê? Porque jogou de maneira diferente, porque teve que sair da zona de conforto. E aí o que acontece? Perdeu. Isso é muito importante também. Tu falou ali também sobre o Miguel Ángel Ramírez, e aí eu te pergunto, que balanço que tu faz da temporada do Inter, porque tocando também na gestão do Alessandro Barcelos, ele pega todo esse histórico recente das gestões anteriores, desse espírito perdedor que paira sobre o vestiário do Internacional. Ele entra também com uma dívida de quase 100 milhões de reais, então, e fora das filosofias dele, assim, no sentido de não contratar jogadores com apoio de empresários, isso também é uma coisa importante. E ontem no jogo a gente também teve, acho que uma partida interessante do Carlos Palacios, que foi talvez a maior contratação, entre aspas, do Internacional para essa temporada, porque foi o maior investimento, né? Junto ali com o Paulo Vitor do Botafogo, entre alguns outros jogadores. Então, que balanço que tu faz aí dessa temporada do Inter, pensando desde o início dessa gestão, a temporada 2021, né? Cara, eu já na voz da torcida que eu faço ali no Globo Esporte, eu já não tenho mais comentado tanto sobre os jogos, tenho mais comentado sobre as coisas de maneira geral. Tenho comentado mais sobre a temporada, porque para mim esse ano foi muito frustrante. Eu acho que a temporada do Inter se salva se o Grêmio cair, né? Muita gente já fala que o Grêmio salvou a temporada do Inter. Eu não considero que isso seja verdade. Acho que se concretizar o rebaixamento, talvez o espírito um pouco melhore, né, no Beira-Rio. Mas se tratando de Inter, só de Inter, sem falar de contexto, a temporada é desastrosa. O Inter traz o Miguel para reformular o trabalho, para renovar o futebol, para trocar a filosofia de jogo, e deixa ele apenas 100 dias no comando. O trabalho foi bom? O trabalho não foi bom. O Miguel tinha as peças necessárias para jogar o tal do jogo de posição? Não tinha. E aí, quem é que está mais errado nisso? Direção ou comissão técnica? Grupo de jogadores? Ou o Paulo Brax? Mas o Paulo Brax tinha dinheiro para contratar? É uma reação em cadeia, é uma bola de neve que, se a gente for tentar procurar culpado, a gente consegue passar pano para todo mundo, consegue culpar todo mundo, consegue perdoar, ficar de mal. É absurdo, porque como a gente falou, é coisa de 2 gestões atrás. E aí, quando a gente começa a amarrar esse cordel, a gente percebe que tem muito mais pingo para colocar no i do que a gente imagina. Acho que o Aguirre também não tem material para trabalhar da maneira que ele quer. Se a gente for comparar o time de 2015 com o time de hoje, é tudo muito diferente. O time de 2015 a gente tinha muita coisa boa, a gente tinha um meio campo impressionante, a gente tinha um ataque ótimo. Agora o Aguirre não tem essa ferramenta de trabalho, que é um grupo com qualidade, um 11 inicial bom mesmo, com peças de reposição para mudar um jogo, assim como o Paulo Paixão evidenciou, porque ele olha para trás e só vê meninos. Mas eu também vejo ele como um dos maiores culpados pelas decisões equivocadas que a gente tomou esse ano, principalmente em questão de escalação e trocas na equipe. Se a gente for pegar a partida contra o Atlético Mineiro, o Aguirre usou uma das 5 substituições. Repito, uma das 5. É meio estranho, né, a gente pensar nisso. Mas são os problemas do nosso Esporte Clube Internacional. Perfeito, Luca. A gente está com uma presença especial aqui no estúdio, o professor Roberto Vilar Belmonte, que supervisiona a disciplina de rádio. Ele tem uma pergunta para te fazer. Olá, bom dia, Luca. Parabéns pelo teu trabalho no G1. Eu quero que tu revele em primeira mão os bastidores da tua luta para entrar no Big Brother
e se tu está participando de novo da seleção. Bom dia, Luca. Tu tá de sacanagem, né, meu Roberto Vilar Belmonte? Cara, não tem como, esse cara tá maluco. Infelizmente eu não posso falar sobre isso, cara. O cara quer me quebrar ao vivo, né? Não, vamos lá, só para vocês aqui, só para vocês mesmo, na história do jornalismo gaúcho. Eu nunca mais vou participar disso, só isso. Foi complicado, foram meses difíceis e, enfim, eu cheguei aí pro hotel ano passado. Ano passado não, né? Esse ano ainda, no início do ano. E, enfim, foi um momento difícil da minha vida. Eu achei que eu nunca mais ia ter uma oportunidade profissional na minha vida. Fiquei tristão, fiquei mal, porque a gente se vê perto do estrelato e tá quase voltando. Mas, enfim, de alguma maneira encontraram outra coisa para esse menino que vos fala fazer. E eu estou muito feliz desempenhando meu trabalho agora, falando do Inter, embora ainda continue pobre. Ô, Lucas, só uma informação também de bastidor, tu estava se preparando para gravar o podcast do GE sobre o Inter? Tô. Eu peço perdão pela cara de sono, eu fui dormir, era 5 da manhã, porque além do meu trabalho no Globo Esporte, eu cuido de um festival de rap, o Rap em Cena. Vai ter show dia 11 de dezembro do Pepsi, a gente vai fazer Lennon, Djonga, enfim. Tem uma marca de roupa também, que é o Brook, junto com outro ex-aluno da Uniriter, o Lorenzo Albella, um dos meus melhores amigos. Um abraço pro Lorenzo, um presente que a Uniriter me deu. E eu também faço lives para o Clube Futebol, que é uma assessoria de jogadores de futebol, cuida do Fernandinho, do Alex Telles, do Jean-Pierre, já tem trabalhos com o Douglas Costa, com o Marcelo, do Real Madrid também. Então, de maneira geral, são 4 empregos, né? Aí às vezes eu me perco. Mas sim, hoje de tarde eu vou gravar o GE Inter, junto com meus parceiros, provavelmente Tomás Rames e Marcos Souza, lá do Globoesporte.com, do GE.globo. E a gente já tem algumas pautas aí para tratar. Perfeito. Lucas não tem, não sei se o Arthur tem mais alguma pergunta para te fazer, mas caso ele não tenha, gostaria que tu deixasse então uma mensagem final para os nossos colegas aqui do jornalismo e também para a torcida do Internacional, né? Talvez a esperança aí em uma pequena oxigenação no vestiário do Inter para 2022, para ver se o próximo ano é um pouco melhor para a equipe, né? Para a torcida do Inter, eu vou me limitar em dizer boa sorte para a gente, que os nossos desejos se realizem, que o pessoal tenha consciência do tamanho da camisa que representa, consiga reformular esse grupo, consiga se livrar de algumas peças que precisam sim dar uma circulada. Eu não concordo integralmente com o Paulo Paixão, mas concordo em boa parte com as coisas que eles explanam no áudio, e eu espero que consigam representar melhor a camisa do Inter ano que vem. E aí, para vocês, para os colegas do jornalismo, eu desejo assim, tudo de bom. Se eu tenho um conselho para dar, é que vocês não parem de trabalhar em nenhum momento, que vocês aproveitem cada oportunidade. Pode parecer muita demagogia, mas a minha vida mudou nesse estúdio aí. Na verdade, a minha vida mudou nesse estúdio aí. A minha vida mudou no estúdio ali da frente, no outro estúdio de rádio, não sei se ainda está ativo, ali no Hub. Foram duas vezes que convidados estiveram aí e que me viram e que pensaram: bah, esse menino é diferente, esse menino é especial, esse menino leva a sério a coisa que ele faz. E toda vez que vocês puderem se meter, toda vez que convidarem vocês para ir em qualquer lugar, não pensem 2 vezes, façam um esforço, porque a nossa vida é exposição, a nossa vida é diálogo, a nossa vida é carinho. Muitas vezes a gente precisa de um espaço de fala, a gente precisa de um espaço de escuta, e é muito bom poder trocar com pessoas que também pensam a comunicação de maneira amorosa. Quando a gente tem amor pela comunicação, as coisas acontecem. Eu aprendi muito sobre o amor à comunicação com esse senhor que está aí, que com certeza eu não posso em nenhum momento olhar para ele e dizer que ele não foi o professor de jornalismo mais importante que eu tive. Eu tive muitos professores incríveis na Uniriter, mas o Belmonte, ele é o cara que ele consegue extrair o máximo da gente,
e por muitas vezes os métodos dele ficam confusos na nossa cabeça, o jeitão, mas é muito eficaz. Se permitam aprender com ele, se permitam respirar enquanto ele não respira, porque uma vez, só rapidinho, uma vez eu perguntei para ele que tipo de música que ele escutava, e aí ele falou: eu sintonizo na rádio de informação. Eu danço a notícia, eu canto a notícia, eu brinco com a notícia, eu vivo a notícia, eu como a notícia, eu bebo a notícia. E aí, cara, eu e meu amigo, a gente começou a rir pra caramba, a gente acreditou, e depois ele falou que tipo de música ele ouvia, mas falou que o principal era a notícia. Então sejam apaixonados pela notícia, sejam apaixonados pelo jornalismo. Se vocês já estão aí, é porque alguma coisa tem aí dentro. Se permitam deixar esse amor florescer dentro do peito, que é a coisa que eu mais posso dizer para vocês, que é importante, porque quando a gente tem prazer em fazer o que a gente gosta, isso sempre sai bem feito. Então, é só esse abraço que eu quero deixar para vocês e esse salve. Perfeito, Luca. Muito obrigado pela tua participação.